Bom, o nosso querido Gilberto estará substituindo a Rosane Cruzeiro, que por motivo de enfermidade da mãezinha dela não pôde comparecer. Então, é com você, meu irmão. Segura. Eu não quero segurar, não. Ah, é, você não precisa, aí é. Isso, acendeu. 2 de novembro assinala contradições de doer. O vivo busca lembrar, o morto quer esquecer. Cornélio Pires escreveu. Nós estamos próximos do finados. Então eu pensei, vamos fazer um treinamentozinho para ver como é que morre bem, né? Vamos treinar, porque afinal de contas a gente não vai ficar aqui mesmo. Porque a gente morre de dois jeitos, ou bem ou mal. Não tem outra saída, ou morre bem ou morre mal. Então vamos ver como é que faz para não morrer mal, de repente, né? É uma bula, é uma receita para a gente ver como é que faz. Vamos considerar primeiro que a natureza não dá saltos. Então a criatura desencarna exatamente como ela é, com os seus defeitos, suas virtudes, suas idiosincrasias, suas mágoas, não é? Seus ressentimentos, tudo ela leva consigo. Só não leva o valor material, mas a parte moral, que é aquilo que ela construiu, ela leva. E vai se encontrar num mundo onde não há subterfúgios, onde o jogo de máscaras não funciona, porque ela vai, sobretudo, encontrar consigo mesmo do jeito que ela é. Então, se nós estamos aqui temporariamente e nós vamos para lá, e lá é que é o mundo que preexiste ao mundo material, então é uma contradição, se a gente analisar bem, é uma contradição nós colocarmos todas as nossas forças, toda a nossa energia, todo o nosso tempo, toda a nossa preocupação na vida material. É uma ilusão e vai ter uma decepção. Chico Xavier dizia que a criatura que gasta o seu tempo 8 horas por dia profissionalmente e não faz nada em relação ao desenvolvimento do espírito, espiritualmente ele está estagnado. Então é comum, não, fulano, um grande trabalhador, virtuoso, ele sai de madrugada de casa, chega 10 horas da noite, 11 é o orc, como é o nome em inglês? Orca, e fulano, e todo mundo elogia, acha isso uma virtude, mas e o lado espiritual? Vamos ver um orcaholic, né? Espiritual, Alberto Almeida, que esteve aqui domingo. Muitos não vieram porque não puderam, e muitos não vieram porque não quiseram vir. O Alberto Almeida ia chegar em casa 2h30 da manhã de segunda-feira, e às 7 horas já estava no trabalho. Então vejam a diferença. Um dia o Chico, a dona Egorina Cunha, sobrinha de Eurípides, viva, que desencarnou há pouco tempo, falou: Chico, eu estou preocupada porque a correspondência está aumentando, as cartas. O que eu faço? O Chico sorriu e falou: acorda mais cedo, minha filha. Então esse é o lado espiritual, que é uma realidade. Mas tem aqueles que fazem tudo. É o jogo das máscaras, do deixa para lá, amanhã eu vou, depois, quem sabe, não posso, estou na internet, estou cansado, e ele vai levando. Quando desencarnar, vai ter uma decepção.
vai ter uma decepção, porque não existe gratuidade, nem existe favoritismo no mundo espiritual. Bom, a grande maioria, então, que desencarna, fica presa aos seus vícios e os seus condicionamentos morais. Ele é marcado pelos seus vícios e os seus condicionamentos morais. E, agravando o processo, as religiões tradicionais, ao longo dos séculos, ao longo do tempo, o que fizeram? Elas cheias, não é crítica, é uma realidade, cheias de fórmulas de misticismo, calcadas na intenção de assustar para converter, quando ele deveria esclarecer para iluminar. É diferente, né? Assustar para converter não converte e afasta, torna fanático. E esclarecer para iluminar é diferente. Rui Barbosa disse que o pior dos ódios humanos é o ódio religioso. E a gente vê por aí, todo dia, no noticiário da mídia, né? Então, meus amigos, as ideias falsas sobre o céu e o inferno e as de repouso para esperar o julgamento final decepcionam a criatura quando ele desencarna. Quando ele chega do lado de lá, que vê que a banda toca de outro jeito, muitos deles ficam zangados e vão querer cobrar lá do homem que ensinou que era daquele jeito. Por que ensinou daquele jeito? Porque o mundo espiritual é uma verdade. Está aí, latente, estuante na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, Antônio Vieira diz, pode haver loucura mais rematada, pode haver cegueira mais cega que empregar-me todo na minha vida que há de acabar e não tratar da vida que há de durar para sempre? Olha só, uma lógica, um bom senso. Isso em 1600, o Antônio Vieira falou isso, né? Cansar-me, afligir-me, matar-me pelo que forçosamente hei de deixar e do que hei de lograr ou perder para sempre, não fazer nenhum caso, tantas diligências para esta vida, nenhuma diligência para outra vida. Olha que arguidade, né? Que bom senso desse espírito de escola, né? Então, meus amigos, vamos treinar um pouquinho, porque como é que a gente morre bem? A gente sabe, tem um conforto, saber que o espírita não tem medo de morrer. O espírita não tem medo de morrer, não é, Jorge? Vergonha, isso, eu ia dizer. O espírita tem vergonha de morrer, porque chegando lá com a mala vazia. Aí é que é a vergonha. O medo de morrer, não. Quer ver, Lídia? Vou fazer uma pesquisa aqui. Quem não tem medo de morrer, permaneça sentado. Olha, unanimidade. Ninguém tem medo de morrer aqui. É o único que está em pé. Não, mas peraí. Mas eu falei, fiz a pesquisa. Bom, na Idade Média, a expectativa de vida de uma criatura era de 27 anos. Se fraturava uma perna, não havia como engessá-la. Hoje se vive acima dos 70. No Brasil, a expectativa de vida parece estar em 73, 74 anos. Já estou no lucro, segundo a estatística. Bom, então, graças à medicina, que possui recursos fantásticos para tratar do espírito reencarnante. A ginecologia, a obstetrícia, anestesia, neonatologia, ultrassonografia, preparando, segurando a reencarnação. O corpo, o espírito dentro do corpo. A partir do feto, o homem investiga e previne o futuro habitante daquele corpo de doenças de formação antes inapreciáveis ou sequer imaginadas através de exames e até de cirurgias.
Além da medicina, observa a criatura preocupada com a forma física, o crescimento acelerado de academias e salões de beleza. Nada contra, claro, a beleza é fundamental, já disse o poeta. Numa cidade pequena do interior de São Paulo, na década atrás, tinha 60 livrarias e 6 academias de ginástica. Hoje tem 60 academias de ginástica e 5 livrarias. Mudou o quadro. Uma cidade pequena do interior de São Paulo. Então, nada contra a criatura, claro, melhorar a qualidade de vida, não é? Qualidade de vida. Então, de alguma forma, com isso também, o que a gente observa? O endeusamento do corpo. A criatura está endeusando o corpo e está esquecendo o espírito, né? Então, ao corpo, tudo. Ao espírito, nada. É a equação dominante na sociedade em geral, não é? Então, para morrer, o que a gente faz para morrer bem? O que a gente faz para morrer bem? Nada. Para morrer bem, a rigor, estou falando generalizando, não fazemos nada. Bom, nós vamos ver isso. A criatura não quer pensar nisso. Eu conheço muito espírita, que eu estava numa roda social outro dia, conversando, e o assunto foi a morte. Chegou uma espírita com uma bandeja de salgadinhos, aquilo tudo, e vem cá, vocês não têm um outro assunto melhor para falar, não? Vamos tratar de outro assunto. E o outro disse, olha, eu não gosto nem de falar em morte, não vou a cemitério, como se ela, fazendo assim, espantasse a morte para longe, né? Aí era uma boa, né? A gente não tocava no assunto, não falava, a morte ia bater em outra freguesia, né? Então, meus amigos, nós temos que ver isso. Tem pessoas com 80, 75 anos fazendo planos para o futuro. Muito bem, mas será que ela faz planos para depois da morte? Quando eu morrer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não faz. Até porque não passa pela cabeça dela o fato de morrer. E só que um dia, ela morre mesmo. A gente vê todo dia. A vida nos responde muito mais com um não do que com um sim. Não viu o que aconteceu em 13 de agosto? Uma comoção que abalou o Brasil, a morte do candidato a presidente, Eduardo Campos. Quem é que podia imaginar que ele fosse desencarnar daquele jeito? E, não obstante, estava lá dentro dos mecanismos que a gente... são inabordáveis para nós saber por que aquilo aconteceu, né? Bom, eu conheço espírita que tem medo da morte. Eu conheço espírita que não desce para o primeiro andar para beber uma água se a luz estiver apagada. Tem medo de fantasma. Bom, vai que ele esbarra com fantasma. Não, sai daí. Ele tem medo e é espírita, né? Eu conheci um espírita que ele me confessou, olha, eu sou ex-alcoólatra, me tornei espírita, frequento um centro regularmente, mas depois que eu passei a frequentar, eu acho até que foi um assédio espiritual, né? Começou a bater na cabeça dele o medo da morte, o medo de morrer. Eu estou apavorado com a morte. Lembra aquele acontecimento que o Simonetti conta muito, né? Que ele tem uma palestra sobre quem tem medo da morte, que ele faz todo 2 de novembro, lá em Finados, em Bauru, na terra dele. E fez até um livro, que aliás é o livro do mês, este ano, no nosso Clube do Livro. Quem tem medo da morte. Se ler aquele livro, vai rir, debochar da morte. Então, um dia ele fez a palestra, uma senhora chegou e falou assim, olha,
Eu, antes de assistir a sua palestra, eu tinha medo da morte. Eu sou católica, mas agora eu não tenho medo da morte, eu tenho pavor da morte. Falou para ele, né? Bom, é um comportamento de alguma sorte materialista do espírita. Ele tem o rótulo, ele tem o título, porque o que importa é ser um bom espírita, ser um bom católico, ser um bom protestante, ser um bom agnóstico. Isso é que importa na vida da criatura, não é? Quer dizer, o rótulo não importa muito. O Peixotinho, que era médium de efeitos físicos, que eu conheci, foi um dos maiores que existiu, evangelizado. Ele, com 4 anos de idade, teve catalepsia. E todo mundo pensou que estava morto. 2 dias lá, sem dizer nada, parado, desmaiado, iam levar para o cemitério. Aí o tio dele teve uma inspiração e falou assim: só levo quando feder. Enquanto não feder, não enterro. 3º dia não fedia. 4º dia mais ainda, ninguém aguentava mais o velório. 4 dias de velório e não chegava perto. Não está fedendo não, entendeu? No 4º dia ele levantou do caixão, suspirou, não ficou um. Para ver. Todos correram, só ficou o tio dele. O tio dele ficou. Aliás, lembro uma história, viu, Jorge? Muito conhecida. Manhuaçu, lá em Minas Gerais, é conhecida por fabricar caixões de alto custo, de alto preço, de madeira nobre. E sempre que morria um figurão da cidade, eles iam lá comprar um caixão daquele. E um dia morreu um figurão numa cidade próxima, foi lá o motorista, um caminhãozinho pequenininho, com aquela carroceria pequena, né? Botou o caixão lá e foi. Era já de noitinha, um amigo dele pediu carona, conheceu, ele entrou, quando ele viu o caixão, ele ia correr. Não, tá vazio, pode ir, eu estou levando lá para o enterro do fulano. Aí ele ficou lá atrás, olhando para o caixão, aquilo tudo, aí começou a chover. Ele foi, deitou no caixão, e aí o motorista deu carona a mais 2 amigos. E entraram, quando viram o caixão, a palavra, não tem problema, está vazio. E aí daqui a pouco, e parece que foi de propósito, viu? Daqui a pouco, a tampa do caixão foi abrindo e rangendo. Olha, aí o falso defunto levantou e perguntou: escuta, ainda está chovendo? Os 2 se jogaram da carroceria, foram para o hospital. Escoriações generalizadas. Eles se jogaram da caminhonete com medo de alma do outro mundo a 60 km/h. Verdade isso. Medo de fantasma, meu Deus do céu. O pobre do desencarnado sofre muito, ainda mais aquele que não consegue alçar um voo maior. Diz o Chico que 80% de quem desencarna fica por aqui, por causa do peso específico do seu perispírito. Então ele desencarna, é promovido à condição de fantasma, mas ficando por aqui, ele junta na sogra, no marido, na mulher, né? Aí vira encosto. Da condição de fantasma, ele é rebaixado à condição de encosto. Pode acreditar ou não, mas vai acontecer isso, viu? Não tem saída não, creiam ou não. Então, meus amigos, diz Emmanuel, a pessoa age como se fosse um analfabeto sob o ponto de vista espiritual. E é preciso que a gente trate disso, para morrer bem, para não ter trauma. Emmanuel, falando sobre a supercultura, disse o seguinte: a supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam 2 calamidades morais
do materialismo, corrompendo-lhes as forças, o suicídio e a loucura, ou mais propriamente a angústia e a obsessão. E ele conclui, é que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para enfrentar os atritos naturais da evolução, a crise precisa alimentar-se com recursos da alma. E o Chico falou isso quando não existia telefone celular, viu? Não existia, que agora tem outro apelido, é chique. O telefone celular hoje é smartphone. É um computador aqui dentro, e o garoto estava no ônibus digitando freneticamente, entrou um religioso desses, afeiçoado ao Velho Testamento da Bíblia, sentou do lado dele, meu filho, pare com isso não é de Deus, aceite Jesus. Aí ele, sem olhar para o homem, disse, tudo bem, se ele me adicionar, se ele mandar um MSM para mim, ou ele tem um WhatsApp, perguntou para o homem, né? Ele estava completamente clonado ali, não queria saber de nada. Bom, Queiroz, abnegado espírita de Belo Horizonte, 28 dias depois do seu desencarne, 28 dias, tomando conhecimento da nova realidade espiritual, num transporte de júbilo exclamou, então a morte é isto? Uma página que se fecha ao passado, uma porta que se fecha ao passado e uma porta que se abre ao futuro? Olha que beleza, né? Pode haver felicidade maior do que essa, gente? Não pode. Então vale a pena suportar tudo, suportar humilhações, suportar desprezo, suportar indiferença. Vale a pena, porque chega lá, gente, tem tesouro, tem alegria maior do que essa, e Jesus fala que a recompensa era 1000 por 1. Meu Deus do céu, nenhuma aplicação bancária ou caderneta paga um rendimento tão grande igual a esse, 1000 por 1. Então, umzinho que a gente faça, vai receber 1000 vezes mais. Então, vale a pena, gente, suportar tudo, qualquer coisa, no trânsito, na via pública, no emprego, vale a pena suportar, porque quem vai lucrar somos nós, não é? Então, a morte é isso. Bom, para os nossos irmãos selvagens, primitivos, havia sempre um responsável pela morte de alguém. Então, via de regra, quem pagava o preço eram feiticeiros ou os necromantes. Quando alguém morria, eles eram os responsáveis pela morte de alguém. Então, um lenhador fatigado do seu áspero labor, num desabafo pediu à morte lhe viesse buscar, a fim de minorar o seu infortúnio. Dona Morte chegou, você me chamou? E ele, sem graça, não, é que eu estou aqui com essa linha para carregar, e muito peso, e eu queria alguém para me ajudar a carregar, não foi só isso, não chamei por outro motivo não, né? Então, olha só, e Cornélio Pires fez um soneto sobre esse. Às vezes a gente tem um desabafo, né? Uma explosão, porque as coisas não estão caminhando bem, né? E eu quero morrer, eu quero deixar essa vida, não aguento mais. Então o Cornélio Pires contou. Em Aquirina, casada com Nhô João, pedia ao céu, em prece repetida, quero a morte, meu Deus, quero outra vida, este mundo é só fel e confusão. Tanto rogou, clamando na oração, que tombou de uma febre em recaída. E certa noite, a morte de corrida, veio ao quarto buscá-la de arrastão. Ela acordou aflita, em tosse brava, o esposo junto dela ressonava. Enquanto viu a morte olhando os dois, Aquirina encolheu-se num gemido e respondeu num canto do marido, leva agora o Nhô João que eu vou depois. Coitado do marido, né?
numa explosão, né, no desabafo, ela achou que queria ir, mas depois se arrependeu, mandou um marido na frente, né? Chico falava que a gente devia treinar meia hora por dia para aprender a morrer. Treinar meia hora, pensar, vem cá, como é que vai ser? Como é que estão os meus sentimentos se eu morrer agora? Como é que está a minha fé? Como é que está a minha confiança? Como é que está o meu desapego às amizades, à família, aos bens materiais? Vale a pena um exercício desse? Meia horazinha por dia. Aí a gente vai ver onde a gente está mais preso, onde as algemas estão apertando. Porque, gente, desapego quer dizer sofrimento. Não há outro jeito de desapegar senão sofrendo. Porque a criatura é apegada, ela se apegou a uma determinada coisa. Então, para desapegar, ela tem que sofrer. Não é? Aos amores, meu filho, minha família, minha mulher, meu marido, né? Bom, então vamos ver como é que acontece a morte segundo os benfeitores espirituais, para a gente não ter medo, minha gente. E não ficar apavorado, ansioso. Bom, o desligamento dos laços é gradual, não se opera de forma violenta. Quer dizer, não chega... O povo tem medo disso. Acha que vai ter consciência da hora de morrer. Não. 99,9% não tem consciência, é a misericórdia divina, do momento exato da morte. Porque a morte tem 3 fatores. A morte orgânica, o desligamento dos laços fluídicos, que ligam o corpo ao perispírito, e depois a morte verdadeira, essa é cruel, viu, Lídia? Essa aqui não é fácil, que eu vou botar aqui. Não sei, normalmente esses lápis não escrevem, mas eu vou botar aqui. Bom, é a desencarnação, errei, desencarnação, quem acertar o Samuel paga aquele pastel que a Guará faz, quem acertar. Desencarnação tem a orgânica, tem o desligamento dos laços, que pode demorar meia hora, um dia, 10 horas, 20 horas, não sei quantos anos, meses, dependendo do apego da pessoa aos valores materiais. E depois tem isso aqui, ó, desencarnação mental. É a criatura largar o que ficou para trás. Não ficar pensando só naquilo, não ficar dentro de casa agarrado. É a desencarnação mental. A criatura desencarnar-se efetivamente e tocar a sua vida, saber que é um espírito imortal. Então, essa história de querer morrer para ficar junto da mulher, não é isso aí, gente, é canoa furada, né? Ou vice-versa, né? Uma falou assim, ó, estava no enterro, dizem os espíritos que quanto mais a viúva grita no passamento do finado, esquece mais rápido. Quanto mais grita. E ela gritava, eu quero ir com ele, fulano, sem você minha vida não é nada. E gritava, agarrada ao caixão, aquilo tudo. Aí houve uma coisa, todo mundo em cima e o caixão caiu no buraco e ela foi junto no buraco. Aí o discurso dela mudou, me tira daqui, me tira daqui. Quer dizer, mudou o discurso, né? Um dia um espírito chegou perto do Chico e perguntou, Chico, você está do lado de lá ou do lado de cá? Olha a diplomacia do Chico, meu Deus do céu. Você está do lado, estava desencarnado o espírito. Não, o Chico não sabia, não tinha consciência se ele sabia que estava desencarnado. Aí o Chico, com aquela diplomacia, você sabe que eu não sei? É um tal de entrar no corpo, sair do corpo, entrar no corpo, que eu não sei se eu estou reencarnado ou não. Olha, o Chico é assim, olha, esses espíritos têm a qualidade de não ferir os outros com a franqueza. Tem gente que acha que é virtude. Eu sou franco, só falo a verdade. Meu Deus, cortar a esperança de alguém é um
é uma das coisas piores que a criatura pode fazer. Cortar a esperança de alguém. Um dia um velhinho chegou, estava triste, jururu. O que houve, meu filho? Eurípides perguntou a ele. Não, meu filho, com meses, estava muito doente, ele era pobre, o homem. Ele está doente, o médico disse que ele vai morrer, mas ele não está batizado e o padre disse que ele vai para o inferno. O senhor acha mesmo, professor, que ele vai para o inferno? Não, meu filho, não vai não, mas toma aqui, dê um dinheiro para ele batizar o garoto. Olha só, não cortou a esperança dele, né? Uma entrou na casa do Jerônimo Mendonça, aquele que todo mundo sabe, foi o campeão do otimismo, um homem paralítico, cego, mas nessa época não estava cego não, né? Jerônimo, faz uma prece para as minhas galinhas. As galinhas estão morrendo, teve uma peste lá no galinheiro e eu vivo daquilo, elas são poedeiras. Faz uma prece, Jerônimo. Olha, eu vou fazer a prece, mas o primeiro frango que nascer, você bota o nome de Jerônimo Mendonça, brincando com ela, né? 3 meses depois, 4, veio ela sorridente. Jerônimo, olha, a peste acabou. A sua prece é realmente forte. Ficou tudo limpo, as galinhas estão pondo cada vez mais, e ela com um frango gordo embaixo do braço. Mas que é isso? Esse é o Jerônimo. Eu vim mostrar a você, o Jerônimo Mendonça. Esse vai morrer de velhice, ninguém vai matar ele. Porque era o xará do Jerônimo, que ele tinha pedido, né? Ele tinha pedido, essa coisa aqui é assim. Aí parou de mexer, ela vai para o lado de lá. Bom. Então, gente, outra coisa, olha, a morte é gradual, o desligamento é gradual e não sente dor. Olha que beleza. Eu estou falando da morte natural. E até a morte violenta, quando existe merecimento, uma das filhas de Esmeralda Bittencourt, que era amiga do Chico, médica, ela desencarnou de um desastre de ambulância. A ambulância bateu na rua Uruguaiana numa árvore. E o Chico contou que antes de bater na árvore, o doutor Bezerra retirou-a do corpo. Sentiu nada, não sentiu nada. Então, meus amigos, tem aquela história porque as pessoas dizem, como é que eu posso? Onde é que está Deus? Disse uma moça revoltada, porque o marido dela tinha morrido de desastre, de assalto, não sei o quê. Onde está Deus? Se Deus fosse bom mesmo, não deixava acontecer isso. Ele era o esteio da família. A gente entende a luta, a dificuldade, a dor, tudo isso. Mas a gente não vai, ir de encontro à lei, não é? A lei é perfeita. Quer dizer, Deus, ninguém paga o que não merece e ninguém sofre aquilo que não deve sofrer, não é? Então, uma senhora católica, ela tinha 2 filhos de 8 e 10 anos, levadíssimos. E ela não aguentava mais, porque hoje filho... antigamente quem mandava nos filhos eram os pais, né? Hoje estão dizendo por aí que os filhos é que mandam nos pais, né? Então estava mais ou menos desse jeito. Ela foi pedir o auxílio do padre para ver se diminuía a malcriação, a agitação dos garotos. Contou para o padre, não, vou ajudar, traz o mais novo primeiro aqui. Aí botou o mais novo sentado numa cadeira junto à sacristia. Ele era gordo, barrigudo, aquela batina surrada. E ele andando com as mãos nas costas, igual um detetive inquisidor, de um lado para o outro, e perguntava ao garoto, onde está Deus? E o garoto, quieto. Aí ele aumentou a voz na segunda pergunta, onde está Deus? O garoto quieto. Na terceira vez ele parou, botou o dedo, onde está Deus? O garoto deu um grito e saiu correndo para casa.
Quando chegou em casa, ele entrou correndo, o outro sabia o que ia acontecer, subiu a escada, entrou no guarda-roupa, e o outro foi correndo. O que que houve? O que que houve? Ele abriu a porta e disse, olha, a barra está pesada para o nosso lado, viu? Porque Deus sumiu e o padre está botando a culpa na gente. É que tinha um lá dormindo, desculpe se eu lhe acordei, viu? Tinha uma pessoa lá atrás dormindo, desculpe se eu lhe acordei. Mas então é isso, gente. Então, olha, não sente dor, não é doloroso e a gente não tem consciência. Então, qual é o problema de morrer, ter medo de morrer? Igual aquela, no Pavor da Morte do livro, qual é o livro? Um daqueles 13 de André Luiz. Eu não me lembro qual é, não. Vocês leiam os 13 livros, aqueles técnicos de André Luiz, que vão encontrar essa passagem lá. Pavor da Morte. Olha só, viu como é bom ter pessoas letradas junto da gente. O 12º. Qual é o nome do livro 12º? Obreiros da Vida Eterna. É isso aí. Então, o que eu estava dizendo mesmo? Quando eu esqueço, eu tenho que começar do início, porque a minha palestra é decorada. Até 10h30, talvez, né? Bom, então o espírito estava colado ao corpo há 6 horas, desencarnado. E o noivo, com uma luz, todo iluminado, querida, Cremilda, foi o nome que o André Luiz botou, Cremilda, meu amor, deixa as carnes rotas, vem para o nosso lar, a nossa casa florida, toda embandeirada, cheia de luz. Meu Deus do céu, quando eu li, tive inveja de Cremilda e do noivo. Vou ir para uma casinha dessa, sem pagar aluguel, prestação, correção, sem ter que botar grade na janela. Olha só que beleza, não é? Sem ter medo de alma do outro mundo, quando faltar a luz. E a Cremilda apavorada. Aí o mentor, que tem que ter experiência e especialidade no trabalho no plano espiritual, não basta morrer, é bom que a gente saiba disso, porque tem gente que morreu e nem sabe que morreu. Ele não sabe, não acredita, se vê do mesmo jeito, falando da mesma maneira, sentindo os mesmos achaques. Não, esse cara é maluco na mesa bendita, dizer que eu morri. Não é? Quer dizer, não vai dizer igual aquela moça, que o sonho dela era doutrinar. Depois de aprender muito, de ler, aí o mentor, o dirigente da reunião dizia, olha, cuidado, não causa trauma no espírito, não diz que ele morreu, caso ele não saiba, tenha calma. E ela, tudo bem, falou 15 minutos para o espírito, aí nos 15 minutos finais olhou para o mentor, para o diretor e disse, fulano, e agora eu posso dizer a ele que ele morreu? O espírito, acho que teve a segunda morte ali, depois que ela falou aquilo. Então, meus amigos, aí a Cremilda, aí o mentor chegou e se apresentou como médico. Não, minha filha, o seu novo médico aqui do hospital, olha a ignorância, espírito desencarnado. Graças a Deus, o senhor sabe, imagina, eu estava tendo um pesadelo com meu noivo, ele já morreu. Ele não veio aqui me chamar para a vida eterna? Cruz credo, falou, não, minha filha, pode deixar. Aí magnetizou, ela dormiu, aí ele entregou o tesouro ao noivo, que levou-a todo feliz, os mensageiros, né? Os mensageiros. Então levou, e ele falou, não importa, lê de novo para ver de novo, lê 2 vezes, e aí acaba aprendendo mais. É bom que a gente erre. Então, meu amigo, o desencarnado com pavor da morte. Por que ele estava assim? Por que ele estava apavorado com medo da morte? Por quê? Vamos lá. Ninguém arrisca? Hein?
ignorância do mundo espiritual. Não tinha preparo, não se preparou com relação ao mundo espiritual. Não tinha conhecimento do mundo espiritual. Então, meus amigos, já ir presente, antigamente era terrível, né? Botava na sala 4 velas, meu Deus, dentro de casa. O velório eu tinha pavor. Eu tinha pavor de defunto quando eu via aquilo. Quando meu avô morreu, ele foi para um lado, fiquei distante. Não, eu era garoto, sabe lá o que? Eu tinha pavor daquilo. Aquelas 12 passos da crucificação na igreja, aquilo me deixava impossível, tanto sofrimento, o homem que veio fazer o bem, Jesus, e sofrer aquilo tudo. Aí Jair Presente escreveu, na morte, o pior que eu acho, na cena que desanima, é cheiro de flor por baixo e pano roxo por cima. É verdade. Noel Rosa foi ao enterro de terno branco. E a fofoca comeu solto, né? Porque tinha que ir de preto, né? Aquela coisa, não podia rir, não podia falar alto. Luto preto é vaidade neste funeral de dor. O meu luto é a saudade, e a saudade não tem cor. Ele escreveu na hora, um versinho Noel Rosa. Quando deu a primeira mensagem pelo Chico, os primeiros versos, eu estava em Uberaba. Vocês avaliem como eu sou antigo, hein? Primeiros versos que o Noel Rosa deu. Como? Eu? O problema é escrever. É ter talento para escrever. Bom, então o nosso problema é a falta de ambiente criado e de formação para entender e conhecer a problemática da morte. Esse é o problema, nosso problema é só esse. A gente tem quantas horas por dia, vamos pensar assim, não vou dizer horas não, que é muito radical, para vocês não ficarem muito tristes. Quantos minutos por dia a gente dispensa para ler um livro espírita, para pensar na morte, para meditar sobre... esse treinamento, gente, se eu morrer agora, como é que vai ser? Vamos pensar. Será que eu vou ficar agarrado dentro de casa? Será que eu vou ficar agarrado ao carro, ao depósito bancário, ao afeto da mulher, do fulano? Um lá chegou para o Eurípides, em Uberaba. Seu Eurípides, posso levar essas flores para a Zefa, a mulher dele? Ela adorava a Zefa. Eurípides sabia das coisas, disse, vai, mas se ela se assustar, você se afasta. Porque nada mais justo do que a pessoa boa, que a pessoa que sabe da vida, da continuidade da vida, sabe que o seu amor continua, sabe dessas realidades todas, querer passar para a pessoa que gosta, não é? Tudo que é bom, essa história de dizer, não, meu filho tem um livre-arbítrio, eu não levo para a evangelização, porque ele tem um livre-arbítrio. Não, negativo. Então o espiritismo não é uma coisa boa, não é uma coisa que a gente sabe que liberta, que funciona, então é obrigação, dever, levar os filhos para a evangelização. Agora, o que eles vão fazer depois da puberdade, aquilo tudo, da adolescência, é problema deles. Lá em casa foi assim, quem comia do meu pirão participava da minha religião, como dizia Manuel Franco. Até os 14 anos vinha no peito, de qualquer maneira, mas acompanhava e não houve problema nenhum. Hoje, está um para um lado, outro para o outro, mas tem a formação espírita, uma frequenta o núcleo, na caridade, no sábado, junto às assistidas, vai na reunião. O outro não vai porque não tem tempo, porque ele é músico, ele era economista e resolveu ser músico. Né? Veio me perguntar o que eu achava, eu digo, não, o que você quer fazer é o que importa. Mas toca a vida dele, não prejudica ninguém, trata dele e tem a formação reencarnacionista espírita. Então, isso é que é o importante na nossa vida, como responsabilidade de pais. Então, meus amigos, vida após a morte, quem sou, de onde venho, questões para os filósofos, afirma muita gente. E o Lulu Parola disse, no mundo
Essa é boa, viu, gente? Olha só. No mundo que mais me agita é ver em muita cabeça que poucos pensam na morte até que a morte apareça. Vou repetir. Hein? As flores que o homem levou boa, foi boa. De vez em quando eu entro por um caminho, esqueço e vou para outro. Tinha esquecido completamente. Viu como a curiosidade feminina é importante? Viu? Muita gente não fala que a mulher é muito curiosa, aquilo tudo, mas ó, funcionou. Então ele foi, quando chegou lá, se materializou na frente da Zefa. Zefa, querida, essas flores, não terminou a frase. A Zefa deu um grito e desmaiou. Desmaiou com medo do fantasma. Aí, 3 meses depois, seu Eurípides, será que agora ela vai me aceitar, vai me receber? Olha, eu não sei, mas você vai devagarzinho. Bom, aí aconteceu o seguinte, ela gritou, mas já teve uma melhora, não desmaiou, saiu correndo. Quer dizer, já teve uma melhora em relação à primeira vez, não é? Então é como disse o Lulu Parola, no mundo que mais me agita é ver em muita cabeça que poucos pensam na morte até que a morte apareça. Então, meus amigos, vamos ver o que nos prende aqui e o que nos liberta para a vida depois da morte. Vamos falar sobre os hábitos, a formação dos nossos hábitos que se cristalizam. Os nossos hábitos de conduta refletem necessariamente sobre o nosso modo de raciocinar e de ver a vida. Então, na medida que nós ampliamos os nossos conhecimentos, trocamos de valores. Quer ver? A gente vai trocando. Olha, no atendimento fraterno aqui, um companheiro atendeu o homem pela primeira vez. Pediu para ele fazer a prece, ele fez. Senhor, eu preciso de uma casa maior, que o meu pai vai morar comigo. Senhor, eu preciso trocar de carro, que o meu carro está muito velho, dando defeito, me dando uma despesa danada. Senhor, estou precisando de um emprego melhor, que aquele não está prestando para nada, ninguém me dá aumento. Foi a prece dele, a primeira. 6 meses depois mudou. Senhor, não me atendas naquilo que não sejam as minhas necessidades básicas. Teve um orador desencarnou, vocês pensam que o orador que é brincadeira? Não é não. Ele desencarnou e bateu nas portas de nosso lar. Chegou lá, ele se notou opaco, não tinha luz nenhuma, e olhou pela porta e viu um homem que ele conhecia, que era motorista de ônibus, lá solto, leve, solto, com uma luminosidadezinha, alegre, deu adeus para ele, e ele ficou humilhado. Não pode. Aí perguntou ao responsável lá pela aduana celestial, mas como? Como ele está lá dentro e eu aqui fora? Eu pregava, eu ensinava o caminho do céu para o povo. Aí o anjo riu e falou para ele, o problema é o seguinte, quando você falava, o povo dormia. E ele era um motorista afoito de ônibus, né? Mas enquanto ele dirigia, o povo rezava por ele. A diferença é essa. Então, a reza ajudou ele foi para o céu. Esta foi a grande diferença, não é? É verdade. Olha, agora é fácil, agora tem reunião, tem estudos, mas antigamente os médiuns sofriam muito. Os médiuns sofriam muito. O Divaldo contou uma vez que era assim, no século XIX, XVIII, por ali, o psiquiatra ficava na mesa dele e o doente vinha e tinha um alçapão na frente da mesa. Ele puxava aqui uma corrente e o alçapão se abria, o doente caía num poço de água gelada com serpentes venenosas
no poço. Bom, se ele não morresse de susto, se ele não morresse afogado, se não morresse picado pelas cobras venenosas, o tratamento continuava. Pouquíssimos continuavam no tratamento, a maioria não continuava. Então, meus amigos, os nossos hábitos que eu falei, morre bem quem vive bem. Olha aí a chave, meus amigos. Morre bem quem vive bem nessa vida. A equação é essa. Basta viver bem para morrer bem. Agora, aquele que está preso aos hábitos seculares, esses têm mais dificuldades. Então vamos ver como é que se faz a mudança de hábitos que nos prendem à terra. A tristeza é um hábito que nos prende à terra, porque ficar triste todo mundo fica. Agora, o grande problema é você se tornar um triste sistemático, por causa do problema. Esse é que não é bom para ninguém. Então, a tristeza cristaliza vibrações pesadas na criatura. Então, ela tem que fazer força para opor as vibrações da tristeza às vibrações da alegria. Ele tem que combater o hábito constante ao desânimo. Já viu que tem gente desanimada? Todo dia, não, estou desanimado, muito calor hoje. Então, não, desanimei, muito frio. Não, eu ia lá mesmo na cidade, mas desanimei, porque escutei a rádio e tem um congestionamento ali na linha amarela. Aí ele desanima e acabou, ele fica desanimado. Não vai ao centro, não faz fé nele, não faz fé nos guias. Acha que os guias dele são desanimados, não vão atender ele. Então ele é um peso, gente, é um chumbo que ele carrega nas costas. Já viram aquelas pessoas tristes, desanimadas? Chega de noite, estou com um peso aqui nas costas, meu dia hoje foi horrível. Vem no centro para tomar um passo, aquele centro é um pouco fraco, eu acho. Aqueles médicos não estão resolvendo nada, eu continuo com aquele peso nas costas. É ele, meu Deus do céu, que não faz por hoje para melhorar. Então, meus amigos, há os pensamentos de inutilidade que nos colocam nas condições, olha aí, gente, Emmanuel que fala, hein? Saiam dessa, minha gente. Nos coloca nas condições de mortos voluntários. Já pensou? Quer dizer, a pessoa morreu e não sabia que morreu, porque está dentro do corpo, mas já rigor, já morreu. Não faz nada para melhorar o espírito, não é alegre, não é participativo, não dá um tostão para ninguém, não faz igual aquele, coitado, o homem daquele tempo que eu podia entrar em casa, o senhor milionário estava na cadeira de balanço, lendo o jornal, e o mendigo bateu na porta pedindo uma esmola, pelo amor de Deus. Ele respondeu assim, pode botar por baixo da porta mesmo, meu filho? Quer dizer, não abre a mão de jeito nenhum, né? O Divaldo um dia teve um AVC, está terminando, viu, gente? Tenham calma. O Divaldo teve um AVC e o médico mandou repouso absoluto para ele. Aí, 5 minutos para começar a reunião de desobsessão, Joana de Ângeles veio. E aí, como é que vai ficar aí? A senhora não está vendo do jeito que eu estou? Eu estou 80% morto e a senhora vem me falar em trabalho? Ué, o que tem? Eu estou 100% morta e vou trabalhar. Aí ele foi, agarrando nas paredes aquilo tudo e foi. Chegou lá, recebeu 2 obsessores, o mentor, quando voltou a dor tinha ido embora. A Marilda, minha gente, que muita gente conheceu aqui, Marilda, que eu brincava com ela, falou para uma determinada criatura, você está trabalhando? Tudo bem, mas você vai trabalhar no centro. É diferente de trabalhar em casa, embora tenha valor. Mas ela falou, disse para a criatura trabalhar no centro. Porque aqui, gente, é uma usina de força. Aqui a gente recompõe as nossas forças, as nossas energias, e os mentores agem e trabalham em nosso favor. Então, meus amigos, olha, encerrando, o Espiritismo nos ensina a ser grandes o suficiente para não perdermos a humildade.
e humildes o suficiente para não esquecermos nossa grandeza. Vocês sabem por que nós somos importantes perante Deus? Porque não existem duas pessoas iguais. Nós somos únicos. Entendam isso. Essa história de que eu não presto, de que Deus não olha para mim, quem sou eu não mereço, isso é canoa furada. Deus não fez cópia de ninguém, cada um é uma pessoa única. Então nós somos a única obra desse jeito criada por Deus. Então isso tem importância. Temos que nos autovalorizarmos para fazermos o melhor. Então ninguém tem um sorriso igual, nem gêmeo tem. Gêmeo pode ser parecido, olha, bom, eu e o Gilson já fomos mais, né? Já fomos mais parecidos do que o... Não, eu não sei se eu sou o Gilson, de repente eu sou o Gilson. Sabe por quê? Quando era neném, quando era garoto, era igual mesmo, mas era igual. Mas aí minha mãe botava uma pulseirinha. Vai que um dia ela trocou e esqueceu. Eu posso ser o Gilson que está falando aqui. E ele é o Gilberto. Mas, ó, muita gente trocou aquilo tudo, mas olha, felizmente as nossas mulheres nunca se enganaram. Uma está ali olhando, já me condenou por essa apreciação, mas é assim mesmo, deixa correr. Bom, então, gente, se alguém está no espiritismo e é triste, deprimido, macambúzio, sorumbático, alguma coisa está errada com ele, alguma coisa está errada com ele, não com o espiritismo. Porque nós temos que ser alegre. O Chico era alegria permanente. Ele contava cada uma, ele contava a anedota do papagaio espírita, que eu vi ele contar assim, pertinho de mim. Ele contava de um jeito que inigualável. Ele era a alegria. Quem é que não conhece a anedota do papagaio espírita? Aí levanta o braço. Eu vou contar. Quem conhece vai relembrar. Um casal de jovens espíritas tinha um papagaio. E o casal fazia o culto, lia todo dia. Daí o papagaio ficou versado, espiritismo. O papagaio dominava, conhecia tudo. Mas os jovens tiveram que mudar e deixaram o papagaio no apartamento, e entrou uma família de materialistas. E brigavam. Na primeira briga, o papagaio disse lá assim: doutor Bezerra, acudi. Estamos diante de obsessão. São espíritos atrasados. E nada de doutor Bezerra acudir. E a briga aumentando. Um dia a moça jogou uma jarra mais forte no papagaio, o marido abaixou, o papagaio viu aquela jarra crescendo, se abaixou, ela bateu na parede, espatifou. Quando ele viu, ele olhou e disse: se eu não fosse médium vidente, nessa eu tinha desencarnado. Chico contou isso. Eu ouvi. Então, meu amigo, ser triste é próprio de espírito inferior, atrasado. Espíritos superiores são alegres, felizes, porque têm a felicidade dentro de si, têm a alegria de viver, né? Então, olha, agora encerrando mesmo, né? Jerônimo Mendonça, que sofreu muito, no seu velório, ele recepcionava as pessoas, os espíritos que chegavam para o seu bota fora. Era uma alegria só, era uma festa. Jerônimo Mendonça recebendo, igual uma festa de aniversário aqui. Bom, no seu velório, lúcido, Cair Barchutel desencarnado às 16 horas de um domingo, nesta mesma noite, às 21 horas, pela mediunidade do amigo Urbano de Assis Xavier, falou aos amigos sobre a excelência da vida espiritual. Está no livro O Bandeirante do Espiritismo, página 223. Adelaide Câmara, quer dizer, Aura Celeste,
fundou várias escolas de criança no país inteiro, assistida pelo Dr. Bezerra de Menezes. Ela mesma desatou, consciente, desatou os laços fluídos que a ligavam ao corpo. Então, Herculano Pires, para encerrar, no instante da sua desencarnação, olha, os amigos da mesa mediúnica não tinham noção, consciência de que ele tinha desencarnado no hospital. Ele veio à mesa mediúnica e deu a mensagem. Então, o que eles fizeram, esse pessoal? Eles simplesmente aprenderam a morrer, morreram bem, porque trabalhavam. Então, meus amigos, aí a gente morrendo bem, trabalhando, a gente vai ter aquela explosão de alegria pela vida abundante e vai dizer, nem a paz, nem o fim, a vida apenas. É tudo que encontrei e é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas. A alegria que exalta e a dor que regenera, em cenário diverso aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutras esferas. Morte, desvenda a terra os planos que descobres, fala da tua luz aos mais vis e aos mais nobres. Renova o coração do mundo impenitente e dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida, sempre a vida eternamente. Muito obrigado. Muita paz.